Creio, Senhor, que Tu estás comigo sempre, em nome do Senhor Jesus. E vamos aplaudir o Senhor bem forte que é para o nosso Deus. Aleluia. Diga: eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Amém? Mas você falou tão para dentro assim, tem que falar para fora. Diga: eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Eu creio. Em nome de Jesus, basta que você crê que Ele está contigo. Amém? Ele é a melhor companhia em todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Para Deus sempre há solução. Ainda que esteja morto, viverá. Você lembra lá da viúva de Naim? A viúva de Naim estava enterrando o único filho dela. Você lembra da história? Ela estava enterrando aí o único filho dela. Mas aí quando Jesus viu que já iam levando para enterrar, e aí Jesus, a Bíblia fala que Jesus se compadeceu de íntima compaixão daquela mulher. Imagina só, né? Era viúva, já perdendo o filho, que situação mais difícil. E Jesus tornou a dar, a Bíblia fala, que Jesus tornou a dar aquele filho para aquela mulher. Amém? Então, às vezes você tem situação na tua vida que você já deu como perdido. Já está morto, já cheira mal, já não tem mais jeito. Mas lembra dessa palavra, que ainda que esteja morto, viverá. Diga para o seu irmão que está do seu lado, diga: basta que você creia na palavra. Em nome do Senhor Jesus. Diga com fé, diga: basta que você creia na palavra. Em nome do Senhor Jesus. Tudo é possível ao que crê. E operando Deus, ninguém impedirá. Amém? Então vamos cantar com alegria, que hoje nós estamos alegres, porque a bênção do Senhor está conosco. Tá ou não tá? Em nome do Senhor Jesus, vamos aplaudir o nosso Deus. Oh, glória! E assim nós cremos, ó Deus, que a Tua bênção está conosco em todo tempo. E por isso nós vamos declarar que a nossa casa é um lugar de bênção, um lugar de oração, em nome do Senhor Jesus. E os nossos filhos serão adoradores de Deus, e a nossa casa servirá a Ele, em nome do Senhor Jesus. Balança o tempo assim, ó. A bênção do Senhor está sobre mim, sobre todos os meus, sobre todos os meus, o seu favor. Nenhuma maldição chegará ao meu lar. Na minha mesa o pão não vai faltar. A bênção do Senhor, a bênção do Senhor está sobre mim, sobre todos os meus, sobre todos os meus, o seu favor. Nenhuma maldição chegará ao meu lar. Na minha mesa o pão não vai faltar. Minha casa será uma casa de oração. Minha casa será uma casa de bênção. Eia! Os meus filhos serão adoradores de Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Declare: minha casa será uma casa de oração. Minha casa será uma casa de bênçãos. Os meus filhos serão adoradores de Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. A bênção do Senhor está sobre mim, sobre todos os meus, sobre todos os meus, o seu favor. Nenhuma maldição chegará, nenhuma maldição chegará ao meu lar. Na minha mesa o pão não vai faltar. Ei! Minha casa será uma casa de oração. Declare com fé: minha casa será uma casa de bênçãos. Os meus filhos serão
povo de Deus declarando: minha casa. Isso. Minha casa será uma casa de bênção. E os filhos, os meus filhos serão adoradores. Minha casa e eu serviremos. Pode ficar melhor e mais alegre essa declaração. Vamos? Minha casa, uma casa de oração. Minha casa será uma casa de bênção. Os meus filhos serão adoradores de Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Aleluia! Minha casa será uma casa de oração. Minha casa será uma casa de bênção. Os meus filhos serão adoradores de Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Acabou. É eu e a minha casa. Diga, ô glória. Vamos aplaudir mais forte que é para Jesus. A Ele. A tua esperança tem que estar nele. Amém? Coloca a tua esperança, a tua confiança nele. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no Senhor. Vale a pena você confiar nele. Vale a pena você depositar a sua confiança nele. Eu gosto dessa palavra. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Não fica duvidando, talvez, se, será, não, se vai acontecer. Amém, irmãos? Fica na palavra do Senhor. Persevera na palavra dele. Persevera naquilo que você vai ouvir. Em nome do Senhor Jesus, nessa noite, pastor Jamil vai trazer a palavra. E que essa palavra, ela venha fluir no teu interior. Que essa palavra, ela venha dar bons frutos lá na sua casa. Que você seja luz para a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você desliga o seu celular, não deixa ele tocar, não deixa atrapalhar, não sabe desligar. Pede para os obreiros, mas é importante que você não deixe nada te atrapalhar. Não saia agora para beber água, não. Fique aí, atentando-se para a palavra dele. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então põe a mão sobre o seu coração. Vale a pena confiar em ti, Jesus. Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para te guardar. Ele é o guarda de Israel. Ele não dorme. Ele não tosquenejará. Aleluia, Ele está velando por ti. Ele está atento às suas súplicas, às suas orações, cada lágrima derramada, cada choro nas madrugadas, cada lágrima que você chora, Ele enxuga. Ele enxuga dos seus olhos toda lágrima. Ele é o teu Deus, lembra disso. Ele diz, eu sou o teu Deus. Ele te diz, não temas, porque eu estou contigo. Eu te ajudo, eu te esforço com a destra da minha justiça. Aleluia, Jesus. O Senhor é Deus que faz justiça àqueles que clamam por ti de dia e de noite, Pai. Jesus, como aquela mulher, meu Deus, que todos os dias ela ia importunar aquele juiz pedindo, faz-me justiça contra o meu adversário. E aquela mulher perseverou dia após dia, até que aquele juiz, mesmo sendo mau, duro, cruel com tantas pessoas, mas aquela mulher, ela foi perseverante. E na sua perseverança ele disse, porque essa mulher me importuna todos os dias, eu irei e farei justiça por ela. E assim diz o Senhor, eu também da mesma forma sou eu que faço justiça.
aleluia, aleluia. Jesus, vem fazer, Senhor. Vem fazer, Deus, o impossível acontecer. Ah, Jesus, Tu és o Deus do impossível. Isso, vai clamando a Ele nesta hora. Vai colocando a tua casa em ordem. Vai colocando a tua casa diante do Senhor nesta hora. Foi a palavra que o Senhor lhe diz, Ezequiel: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Oh, meu Pai, nós não queremos desfalecer, nós não queremos fechar os nossos olhos sem que a Tua palavra, meu Deus, se cumpra na nossa casa, sem que a Tua palavra se cumpra, Deus, nos nossos familiares, ó Pai. Oh, aleluia, aleluia, Deus, Deus, Pai, como Abraão, meu Deus, Pai, perseverou, meu Deus, Pai, até que a palavra se cumpriu. Oh, aleluia, Jesus vem para cumprir, Deus. Vem para cumprir, meu Deus, tudo e todas as coisas na nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Tu estás aqui. E por isso, Deus, nós Te adoramos, porque nós esperamos em Ti. Aleluia. Não importa quantas aflições eu tenha que passar, eu vou confiar em Deus. Mesmo que eu não encontre forças pra continuar, eu vou confiar em Deus. Levante as tuas mãos, diga para Ele: o meu Deus inclinou-se para mim, nunca desistiu de mim. Ele é a minha proteção. Seu amor faz o sonho renascer, a esperança florescer dentro do meu coração. Minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim, mesmo que até pareça impossível. Eu sei que o tempo da promessa vai chegar. Minha esperança está somente em Ti, Senhor. Há um bom futuro para mim. Eu creio, mesmo que até pareça impossível. Sei que o tempo da promessa vai chegar. Eu espero em Ti, eu espero. Espere nele, crendo, confiando. Aleluia, aleluia. Eu creio, Deus. Eu creio que a Tua palavra vai se cumprir. Em nome do Senhor Jesus. Levante as tuas mãos e diga para Ele: o meu Deus inclinou-se para mim, nunca desistiu de mim. Ele é a minha proteção. Seu amor faz o sonho renascer, a esperança florescer dentro do meu coração. O meu Deus inclinou-se para mim. O meu Deus inclinou-se para mim, nunca desistiu de mim. Ele é a minha proteção. Seu
teu amor faz o sonho renascer, a esperança florescer dentro do meu coração. Minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim, mesmo que até pareça impossível. Eu sei que o tempo da promessa vai. Só o povo de Deus declare: minha. Há um bom futuro. Levante mais forte a tua voz, diga: mesmo. De uma coisa eu sei, a minha esperança está em Deus. Há um bom futuro. Mesmo que até pareça impossível, eu espero em Ti. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos para mais uma noite de bênçãos na Tua presença. E estamos aqui para conhecer a Tua palavra, para aprender o que o Senhor espera de nossas vidas. E que nesse dia o Senhor venha a falar aos corações. Nós não estamos aqui confiando na nossa justiça, mas estamos confiando na Tua graça, no Teu amor e no Teu poder. E esse amor salvador é o que vai entrar em nossas vidas, vai tocar em nossas casas e vai realizar uma grande obra nessa noite. Eu peço a Tua bênção, eu clamo o Teu milagre hoje aqui. Eu quero pedir a manifestação do Teu poder. Eu quero portas abertas, eu quero milagres extraordinários se revelando hoje aqui. Tem gente aqui que precisa de uma mudança, de uma transformação, e poderoso é o Senhor para realizar essa obra. Tem gente aqui intercedendo pela sua família, dizendo: Jesus, toca no meu filho, toca na minha filha, na minha mãe, no meu pai, toca na minha esposa, toca no meu marido. Faz uma obra nessa noite de transformação, e poderoso é o Senhor para fazer maravilhas. O impossível para os homens é possível para Deus. Então colocamos as nossas impossibilidades diante de Ti e cremos nas vitórias que vêm de Tuas mãos. Por isso estamos aqui orando, clamando, suplicando e pedindo: faz algo grandioso aqui neste dia. Que a Tua palavra venha para o nosso coração e produza frutos extraordinários. Eu peço isso, eu falo isto em nome de Jesus. Levante as suas mãos, diga: meu Deus, o meu coração está aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem. Eu te peço, fale comigo, me ensina. Eu preciso da palavra da Tua salvação para abençoar a minha vida. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Boa noite. Vamos sentar, por favor. Que bom que você veio à casa de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Na quinta-feira da semana passada, quando eu fiz aquele dia da bênção dobrada, eu fiz um comentário no culto sobre o capítulo 18 de Atos, onde o Paulo estava lá em Corinto
e ele estava um pouco chateado por causa da resistência daquela gente com relação à palavra. E aí o que acontece? O Paulo esteve aquela primeira vez, saiu dali, mandou uma carta. Voltou lá a segunda vez, seguiu adiante, escreveu essa segunda carta. E ele tinha um plano de visitar aquela igreja pela terceira vez. Só que ele estava com uma preocupação dentro do coração. E deixa eu lhe falar uma coisa. O que para algumas pessoas é incômodo, chatice, para o pregador é um zelo. Por exemplo, chega o Jordão aqui para mim e fala: pastor, eu quero falar com o senhor aqui sobre a minha filha. Quantos anos tem a sua mais velha? 16. Estou ouvindo passos em direção à sua casa. 16 anos? Já vai começar. Aí ele chega para mim e fala: pastor Jamil, como é que é o nome da criancinha? Jaisla. Pastor Jamil, a Jaisla diz que quer namorar. Vai falar isso para o pastor Jamil. O que você acha que o pastor Jamil vai dizer? Você que me conhece um pouquinho. O que eu vou dizer? Não. Não é? Está muito cedo. Calma aí. Quem que é o sujeito? Calma lá. Como algumas vezes vieram perguntar para mim e eu falei: calma aí. Opa, calma aí. Que negócio é esse? Vamos entrar numa oração, não é bem assim. Calma lá, calma lá, calma lá. Tem gente que escuta uma coisa dessa? Não, puxa vida, que bom, meu pastor deu uma direção aqui. Vamos ficar na dispensação da graça. Só que tem gente que vem pedir opinião, não escuta aquilo que gostaria de ouvir e sai bravo. O Paulo passou por isso. Se você ler o capítulo de número 11, a Bíblia Sagrada diz que eles chamavam ele de louco. E ele falou: gente, não é loucura da minha parte, é um zelo. Por quê? Porque eu estou preparando uma virgem para apresentar para um marido, a saber, a Cristo. A preocupação do Paulo com relação a esses irmãos aqui de Corinto era que eles seriam apresentados como a noiva de Jesus. E eu fiz uma pergunta várias vezes, repetindo a mesma pergunta em várias igrejas que eu passei. Vocês acham que Jesus vai casar com qualquer noiva? Aquela parábola das 10 virgens, vocês estão lembrados? Aquela parábola das 10 virgens já dá para entender que ele não vai aceitar todo mundo que chama ele de Senhor. Ah, não, eu sou virgem, bate na porta, abre a porta. O que ele vai dizer? Quem lembra? Não vos conheço. E olha que elas estavam prometidas em casamento. E para você ter uma ideia, o casamento, né, da forma bíblica, principalmente dessa cultura judaica, para o sujeito casar, ele tinha que pagar o dote para poder ficar noivo da moça. Então, mesmo tendo ele pago o dote para casar com aquelas moças, ele não quis. Por quê? Porque elas não se prepararam. Lá no texto diz: as que estavam preparadas entraram para as bodas e fechou-se a porta. Então, o apóstolo Paulo ia visitar essa igreja a terceira vez, e ele carregava dentro do seu coração inseguranças com relação àquele povo. E vou lhe dizer, se o Paulo tinha inseguranças, você pode ter certeza que eu tenho, e qualquer pastor que subir aqui em cima desse altar vai ter. Porque nós sabemos que tem gente que ouve a palavra e luta para viver. E tem gente que escuta a palavra, entra por um ouvido, sai pelo outro. Hoje de manhã eu estava aqui pregando. E eu falei: pessoal, o que eu preguei domingo? Só escutei o barulhinho do grilo. Olha que de domingo para hoje é pouco tempo. Verdade ou não? Pouquíssimo tempo. E tem gente que nem lembra o que foi falado domingo. Entrou por um ouvido. Aí a pessoa, ela vem ao culto,
E às vezes ela escuta uma palavra um pouquinho mais dura, uma palavra de repreensão, e sai o quê? Sai brava do culto. Onde é que você viu um negócio desse? Ficar aqui repreendendo a gente. É melhor você ser repreendido. Inclusive, domingo agora tem a Santa Ceia. E lá no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, ele falou: se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos repreendidos pelo Senhor, nós somos corrigidos por Ele para não sermos condenados com o mundo. O mundo aí fora está cada vez pior. Alguém já percebeu isso? Inclusive, né? Estava acompanhando ontem a eleição americana. E eles foram lá para a porta daqueles colégios eleitorais. E aí encontraram um cidadão. Ô, fulano, vem cá, você já votou? E quem que você votou? Ah, eu votei lá na Kamala. Kamala? Tá na hora de pegar a mala e ir embora agora. Eu votei na Kamala. Mas por que você votou nela? Para que as minhas filhas tenham direito no futuro de abortar. Vamos ser sinceros, gente. Esse mundo está virado ou não está? E a igreja está aqui nesse mundo para fazer o quê? A mesma coisa ou para fazer a diferença? Para fazer a diferença. Então, para que a igreja faça a diferença, ela precisa de pastores que preguem a diferença. Que se preocupem com o estado dessa igreja. Todas as coisas que o Paulo falava para esse povo aqui de Corinto, era visando que eles chegassem diante de Deus um povo aprovado. E se você não é ensinado, e muitas vezes cobrado, e até repreendido, você não vai fazer a diferença. E isso falo com tristeza, com dor no coração. Acharam, hein? Segundo os Coríntios 12, versículo de número 19. Cuidai vós, que ainda nos desculpamos convosco, falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para a vossa o quê? Você sabe que chegou um tempo desse relacionamento de Paulo com essa igreja, que eles achavam que aquelas repreensões, que aqueles puxões de orelha, já não eram mais inspirações divinas. Era como se fosse uma autodefesa. Eles falavam alguma coisa, você sabe que nada fica escondido, chegava lá no ouvido do Paulo, ele escrevia ou falava pessoalmente: olha, a coisa não é desse jeito. E eles chegaram a pensar o seguinte: ele não está pregando por inspiração divina, ele está apenas o quê? Defendendo as suas ideias. Ele criou uma linha de doutrinação aqui para a nossa igreja, e tudo que ele falar a partir de agora é apenas para fazer o quê? Para defender as ideias que ele prega aqui. Porque a gente andou pesquisando lá na igreja de Filipos, e lá em Filipos ele não prega duro desse jeito. Mas será que lá em Filipos o povo era com a cabeça doida igual esse povo aqui? Se você ler a primeira carta no capítulo 5, teve um dia que o Paulo falou: pega esse fulano e entrega ele para o diabo. Já leram isso? Agora ele falou isso para quê? Para um santinho? Para um coitadinho? Para alguém que era inocente? Não. Um cara que teve coragem de dar em cima da própria madrasta. Você consegue entender isso? Então o Paulo tem determinados comportamentos, determinadas condutas, por causa do comportamento que eles viviam no dia a dia. Pega essa taça aqui, pastor, por gentileza. Paulo tem aquela pregação dura por causa da forma como eles se conduziam. E ele falou: eu estou falando para vocês, olha que forte isso aqui, versículo número 19, cuidais que ainda nos desculpamos convosco, falamos em Cristo perante o quê? Falou: gente, se eu estou dando alguma direção aqui para vocês, é por causa da palavra, é por causa de Cristo. E vocês acreditem ou não, tudo isso é para quê? Tudo isso é para quê? Para a vossa edificação. Porque você acredite ou não, lá em Mateus 7, Jesus deu uma ideia do que está acontecendo na nossa caminhada. Ele falou: a pessoa ouviu a minha palavra, praticou,
eu começo a compará-la com quem? Com um sujeito prudente que está construindo a sua casa em cima do quê? Da rocha. E ele diz, porque virão dias em que descerão chuvas, correrão os rios, assoprarão os ventos, vão combater aquela casa. E ela não cai por quê? Estava na rocha. Agora o que acontece? Tem também aqueles imprudentes, que escutam a palavra e não praticam. Vai acontecer a mesma coisa. Vai descer chuva, vai correr rio, vai assoprar vento, vai combater aquela casa e ela vai cair. E a Bíblia diz que é o quê? É uma grande queda. A intenção do diabo não é apenas derrubar, não. É derrubar e fazer um grande estrago. A intenção não é só derrubar, não. É derrubar e fazer o quê? Grande estrago. E tem gente que não gosta de ouvir palavras que tragam ela para a realidade, que mostrem para ela que ela precisa de uma mudança. Elas preferem receber massagem no ego, mesmo fazendo coisas dignas de repreensão. E é interessante que ele vai continuar dizendo: porque receio que, quando chegar, vos não ache como eu quereria. Ele tinha, e todo pastor tem, a vontade de olhar para o povo a quem ele pastoreia, ele cuida, e encontrá-los melhores. Nós estamos chegando aí no mês de dezembro, e daqui a pouco nós estamos nos preparando para a virada do ano. Esse ano vai ser a 6ª virada de ano que eu vou fazer com vocês já. Vou lhe dizer, tem gente que dá gosto. Que você olha a pessoa, lá de 2019 para cá, quanta mudança linda aconteceu. Como as pessoas evoluíram, cresceram, progrediram, melhoraram, estão cada dia mais firmes diante de Deus. Agora tem casos que você olha e a pessoa não está do jeito que você quer. Mas alguém tem que estar de acordo com o querer do pastor? É óbvio. Ou você acha que alguém aqui está na minha lista negra? Não, esse aqui eu vou pregar para dar na ponta do dedão do pé dele. Eu não sei, mas nós estamos aqui nesse culto aqui, nós estamos quase 200 pessoas aqui agora. Já parou para pensar? Que ridículo da minha parte. Tem 199 aí sentadas e tem um aqui. E por causa do bonitão aqui, do gostosão, que eu quero dar recadinho, eu fico falando só com ele e desprezo os outros 199? Da mesma maneira como chegará o dia que você vai comparecer diante do trono do juízo, comigo a mesma coisa. Ou você acha que o que a gente está pregando aqui é palavra aleatória? Não, hoje acordei pensando, né? Fui lá e... Como é que o pessoal às vezes comenta comigo? Pastor, quando eu quero uma palavra eu faço assim, ó. Cadê o câmera filmando direitinho o que eu estou fazendo aqui? Para mostrar para quem está em casa. Eu quando quero uma palavra eu faço isso aqui, ó. Ó. Eu fico, ó. Teve uma vez que fez essa brincadeira. E quando ele botou o dedo em cima apareceu. E foi Judas se suicidar. Aí ele, não, pera aí, deixa eu ver a folha aqui. Aí ele virou, mudou de folha. O que tem de fazer, faço depressa. É assim, meus amores? Não é? Gente, vai chegar o tempo em que o pregador vai olhar para o seu rebanho e ele tem uma expectativa. Aquele rebanho tem que estar bem, tem que evoluir, tem que progredir. Aí o que acontece? Porque receio que quando chegar vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, e que de alguma maneira haja o quê? Pendências. Olha só como é que é o negócio. Eles, o Paulo estava preocupado, você vê que interessante isso aqui? Ele chega a dizer, isso aqui é um receio que eu tenho. Esse mês de novembro eu estou com vontade de pregar aí embaixo, então vou ficar, né?
Ele falou, eu estou com receio, estou com uma preocupação dentro do meu coração de chegar e não encontrar a igreja como eu gostaria que estivesse. E se eu não encontrar a igreja da maneira como eu espero, vocês também não vão ver o pastor da maneira que vocês esperavam. Porque da mesma maneira como tem expectativa de você com relação ao seu pastor, também tem expectativa do seu pastor com relação a você. E ele falou, a pior coisa que pode acontecer é eu chegar aí e as coisas não estarem indo como nós imaginávamos que tinham que estar. E vocês vão ter que ouvir repreensões duras, e eu tenho certeza que ninguém gosta de ficar tomando bronca. E aí eu chego aí e começo a perceber o quê? Existem pendências. Que mais? Invejas. Que mais? Iras. Porfias. Detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Alguma coisa testificava dentro dele que ele poderia chegar ali e visualmente perceber que as coisas não evoluíram nada. Que ele olharia para aquelas pessoas e ele iria notar, puxa vida, as pessoas ainda estão com coisas erradas na vida. Coisas que já eram para ter sido resolvidas há tempos, continuam da mesma maneira. A pessoa era ruim em matemática 3 anos atrás e continuou o quê? Ruim em matemática. Ela era ruim na matéria da santidade, pois continua ruim na matéria da santidade. Ela era ruim na questão da fidelidade a Deus, continua do mesmo jeito. E é interessante que ele diz o quê? Versículo de número 21. Que quando eu for outra vez, o meu Deus o quê? Me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não o quê? Por que haveria todas aquelas confusões dentro da igreja? Por que chegaria o Paulo e haver gente com inveja, brigando, discutindo, pessoas vivendo de forma toda errada? É porque a pessoa peca e não se arrepende. Ela faz as coisas erradas e aquilo não dói. Ela mente e não se incomoda de mentir. Lá na sua casinha, ela está lá com o seu celularzinho, vendo o que não presta, e o coração nem dói. Ele falou, a maior humilhação que eu posso esperar é chegar aí e ter pregado tantas vezes para vocês com relação a pecado, e eu ver que tem gente que continua do mesmo jeito. Porque eu vou lhe dizer, quem não se arrepende, faz a primeira, faz a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E ainda é perigoso vir com a cara lavada e falar, eu não consigo vencer. É que não consegue vencer. Não tem o quê? Arrependimento. Vocês lembram de Pedro? Quando cai a ficha, que ele tinha negado o mestre 3 vezes? O que o Pedro vai fazer? Ele vai o quê? Ele vai o quê? Não é chorar não. O que ele vai fazer? Chorar amargamente. Ele sentia a dor daquela bobagem que ele fez e aquela dor consumir. Para você ter uma ideia, vamos lá em Ezequiel 39. Ezequiel capítulo 39. Isso aqui dá para nós uma dimensão clara. Digam amém.
Digam graças a Deus. Versículo de número 28. Amém. Então saberão que eu sou o quê? O Senhor, seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra. E nenhum deles o quê? Excluí. Nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel. Quem que está falando? A Bíblia Sagrada diz, depois você por favor leia todo o capítulo 39, Deus ainda está naquela remontada do capítulo 37, estão lembrados? Da visão do vale de ossos, que o vale de ossos secos era o povo de Israel, que por causa da conduta errada, da falta de dedicação para com Deus, tinham ficado daquele jeito, um vale de ossos. O espírito sopra, junta cada osso ao seu osso, cresce carne, nervo, pele, papapá, se colocam de pé, ainda não tem vida, aí o profeta profetiza para o espírito entra neles, eles são um grande exército. Só que Deus vai fazendo o quê? Deus vai remontando toda a vida daquela gente, não apenas fisicamente, espiritualmente, mas também moralmente. E Deus precisava fazer com que eles entendessem que eles estavam em cativeiro, por quê? Por causa do caminho errado que tinham escolhido entrar. E ele falou, vocês vão se santificar, vocês vão viver para mim, e olha, a partir do momento que eu derramo o Espírito sobre vocês, e que vocês deixam ser governados pelo Espírito, eu não escondo mais o meu rosto. Ou seja, a nossa conexão não é mais interrompida. Paulo falou, olha, infelizmente, as pessoas estão errando, não estão o quê? Se arrependendo. Lembra lá do Isaías 59? Estão criando divisão entre elas e o Senhor. E Deus só não esconde o rosto daquele que anda em espírito e vive através da direção do Espírito. Vocês estão lembrados? Lá em João capítulo 3, um homem chamado Nicodemos foi procurar Jesus de noite, escondidinho, né? Queria que ninguém soubesse. Falou, mestre, sabemos que o Senhor é mestre em Israel, que ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se Deus não for com ele. Jesus não dá nem bola para esse paparico besta e fala o quê? Necessário é nascer de novo. Ah, como é que pode o cidadão voltar a nascer de novo sendo velho, vai entrar dentro do ventre da mãe, vai nascer de novo? Né? Uma pergunta boba. Falou, não, meu filho, você tem que nascer da água e do Espírito. A linguagem da Bíblia, quando fala de água, está falando a respeito da palavra. A pessoa lê a Bíblia, ela faz o quê? Ela renasce, ela muda o seu comportamento em cima daquilo que ela aprende. E depois ela faz o quê? Ela nasce do Espírito. É o Espírito que guia aquela pessoa em cima da palavra que ela escuta. Vou repetir a pergunta que eu fiz de manhã. O que eu preguei domingo aqui mesmo? Que eu falei do José, tudo bem. Beleza? Já tirou meio ponto. Agora, vocês estão lembrados o que o José viveu? Crises na família, crise na vida sentimental, crises com problemas relacionados à ingratidão. E tudo aquilo ele teve que fazer, teve que se consertar. E lembra que eu comentei domingo a respeito? Olha, vai chegar uma hora que você vai ter que dar uma atenção especialíssima para a família. Estão lembrados disso? Aí as pessoas, muita gente, não vou dizer quem, nem o que falou, mas pastor, puxa vida, como essa palavra falou comigo hoje. Aí, pois é, pastor, deixa eu fazer uma pergunta então. Eu entendi hoje que eu tenho que cuidar da minha família. Mas se a minha família não me procura, eu estou liberado de fazer isso? O que a Bíblia Sagrada diz? Enquanto depender de mim,
enquanto estiver em mim, eu tenho que ter paz com todo mundo. Eles não vêm atrás, você vai atrás. Está ouvindo? Que isso se aplique a você também. Eles não querem saber de vir atrás, pois você vai. O espírito incomoda. E enquanto você não resolver aquela situação, você não para. Vocês estão lembrados do Jacó? Jacó teve um dia que ele escuta de Deus: sai aí de Padã Arã e volta lá para a tua terra. E ele está indo. E de repente chega a notícia: olha, o teu irmão Esaú está vindo ao teu encontro. E ele traz 400 soldados junto com ele. E a cara dele não está muito boa, não. Pelo que eu percebi aí, o mensageiro falou: olha, ele não está de paz, não. Aí chegou um outro e falou: olha, eu andei escutando negócio de vingança aí, porque vai matar, não sei lá mais o quê. Estão lembrados disso? Aí o Jacó, sem ainda o pleno entendimento das coisas, fala o seguinte: lembra? Ele casou com 2 mulheres e pegou 2 concubinas. Estão lembrados disso? Ele pega as concubinas e os filhos delas e coloca onde? Lá na frente. Aí depois ele pega a Leia, que era uma das esposas, e os filhos da Leia, e lá no finalzinho, Raquel e o José. Veja você. Uma pessoa de Deus, plenamente convencida por Deus pela palavra, praticante das coisas da palavra, ela aceita perder alguém? O Jacó inconscientemente estava o quê? Aceitando que se morresse metade da mulher, metade dos filhos? Tá bom. Desde que a Raquel e o José escapem. Mas aqueles filhos representavam o quê? As 12 tribos de Israel. E você vê como o sujeito ele não tem comprometimento com o plano que Deus tem? Para ele e para sua família? Estou falando de Jacó aqui, mas estou imaginando essa palavra e esse dedão apontado para muitos aí. Que já estão até conformados. Minha família não vem para Jesus, então que Jesus leve assim mesmo. Jesus quer levar alguém para condenar a criatura. Então acorda. Paulo falou: você já parou para pensar que humilhação para mim? Eu chegar aí e ver esse tipo de comportamento na igreja? Que humilhação! E as pessoas pensam dessa maneira e o coração nem dói. O coração não incomoda. Não, para mim isso é o quê? Isso é uma grande humilhação. Aqui dentro desse texto aqui do Ezequiel 39, o Senhor Deus falou: olha, vocês vão sentir nojo do pecado. Vocês vão chegar um momento da vida, vocês vão colocar a mãozinha na consciência e vão ver que o caminho de vocês não foi bom, e vocês vão olhar para a vida como um todo e vão sentir o quê? Vão sentir nojo em vocês mesmos. Aí que eu toco nessa parte do arrependimento. Quem se arrepende de verdade tem o quê? Tem nojo. Tem nojo do pecado. Aí o que aconteceu com o nosso amado Jacó? Diz que ele passa a família e alguma coisa o segura do lado de cá do Val de Jaboque. E aí vem ali um mensageiro de Deus e faz o quê? E começa a lutar com ele. A gente não tem ideia, né? Do que foi aquela luta. Se foi pancada de verdade, se o mensageiro de Deus jogou umas verdades na cara dele, porque às vezes é melhor se apanhar do que ouvir umas verdades, né? Hã? Tem gente que fala, passou aquela palavra, deu mais que um tapa. E provavelmente ali o mensageiro falando para ele das coisas, e está amanhecendo o dia, e o Jacó não toma uma posição, ele falou: vou embora. Aí o Jacó: não. Você só vai embora
foi que você mudar a minha vida. Ah, como é que é teu nome? Jacó. Então teu nome não é mais Jacó, teu nome agora é Israel. Você lutou como um príncipe com Deus, com os homens, e você prevaleceu. E aí quando ele termina aquela experiência, ele fala: puxa vida, eu tenho visto aqui Deus face a face e a minha alma foi salva. Sério isso, né? Eu tive uma experiência tão forte com Deus que eu estou aqui nessa sensação de que a minha alma está salva. Eu consegui. Depois de toda essa luta, eu percebi que eu consegui alcançar a salvação. Amanhece o dia, está vindo lá o irmão. Como é que era a cara do irmão? Pouco tempo atrás? Cara de raiva, de ódio. Eu pego esse miserável, eu tenho que pegar ele, vai ver, né? Quando o irmão vê ele, ele já não enxerga mais o velho Jacó. Ele enxerga quem? O Israel. A única reação que o Esaú tem é abraçar o irmão e começar a chorar. Se ele não tem aquele encontro sério na noite anterior, o que o Esaú ia fazer? Ia matar todo mundo. Por isso que o Paulo disse: eu não quero chegar aí e me sentir humilhado. Me sentir humilhado por quê? Porque tem gente que peca e não se arrepende. Volte lá no Coríntios, lá, por favor. Digam graças a Deus. Versículo 21. Que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram do quê? Naquela igreja, da imundícia e prostituição e o quê? E desonestidade que cometeram. Você vê que coisa séria. Todos esses pecados aqui, eles tratam da forma como as pessoas se conduzem na vida. Quando ele fala aqui de imundícia, ele está falando de gente que não consegue mudar o seu estilo de viver com relação às impurezas. Comentei ainda há pouco. Gente, nós somos um povo diferente. Nós não podemos olhar para as coisas como o mundo vê e temos como parâmetro a maneira como o mundo aí fora enxerga as coisas. Lembra que eu comentei no comecinho? O cidadão vota lá na esquerda americana porque ele quer que as filhas tenham direito a fazer o quê? Aborto. E aí eu estava vendo hoje, tem um médico que eu sigo lá no Instagram, e ele estava falando que eles estão comentando aí nos bastidores que se o médico se recusar a fazer o aborto, ele pode ter a sua licença suspensa. Você já parou para pensar? Tudo vai sendo montado para quê? Para que tudo isso se torne uma coisa normal. Agora no começo cria-se essa pressão, né? Vai perder a licença, vai perder o registro, para tentar fazer as pessoas se acomodarem e normalizarem aquilo que é errado. Vou lhe dizer, como pessoa que conhece um pouquinho da Bíblia, aborto é assassinato. Você lê o Jeremias capítulo 1, Deus fala para o profeta: antes que você fosse formado no ventre eu te conheci, antes que você saísse da madre eu te santifiquei, as nações te dei para o profeta. Lá no Salmo 139 o Davi fala sobre Deus: os teus olhos viram o meu corpo ainda uma massa informe,
E todas essas coisas que aconteceram, elas estavam escritas lá no teu livro, e elas iam cada dia sendo formadas quando nenhuma delas havia. Então Deus já tem relação com a pessoa quando ele é o quê? Quando ele é um embrião na barriga da mãe. Deus poderia dizer, não, eu me relaciono com a mãe pensando, né, no feto que vem. Não. Deus nem mexe no negócio da mãe, não. Já se manifesta diretamente para quem? Para aquela vida que está ali sendo formada. E fazem questão de propagar aquela ideia. Não, a mulher faz com o corpo dela o que ela quiser, dando a entender de que o bebê está ali, é mais um pedaço do corpo da mulher. Não é pedaço, é uma vida. E trabalha-se para quê? Para que seja implantada essa cultura no meio do povo. E vamos ser sinceros, se não tem as vozes do contraditório, daqui a pouco você aceita. Então eu quero que você, que está aqui me ouvindo hoje, entenda que você tem um papel muito sério nessa vida. De você ser completamente contrário àquilo que é errado, àquilo que a palavra de Deus condena. Ponto final. Ah, mas eu vou arrumar confusão. Pois que, se é para pegar fogo, então que pegue fogo, então. Né? Jesus uma vez não falou? Vocês estão achando o quê? Que eu vim trazer paz para essa terra? Eu vim trazer o quê? Vim trazer espada. E se vocês querem saber, eu quero que o circo pegue fogo mesmo. Porque se deixarmos as coisas como elas estão, a moralidade, as coisas que aos nossos olhos são corretas, vão ser sepultadas junto conosco na nossa partida. E eu preguei lá na reunião de homens no sábado. Nós estamos entregando um legado para uma próxima geração. E que legado é esse? De não se sentir mal vendo o errado? Que está vendo a imundícia se disseminar e isso não nos incomoda mais? Interessante que ele fala, imundícia, prostituição e o quê? E desonestidade. As pessoas já não têm mais compromisso com nada. Eu brincava com o pessoal lá no evento de homens. Falava, quem de vocês aí já passou raiva com um pedreiro? 99% levantou a mão, né? Né? Você combina com o sujeito, começa segunda, ele chega quando? Quinta-feira, meio-dia. Aí ele chega meio-dia, eu vou almoçar. Aí ele almoça, dorme até umas 2h30, aí levanta, faz lá alguma coisinha, 4h30 ele foi embora. E eu estava falando lá no evento sobre o sujeito ser homem. Sobre o sujeito ser homem, dele falar uma coisa. Não, em 7 dias eu termino. São 7, que viram mais 7, que viram mais 7. E dali a pouco virou o quê? 28, daqui a pouco virou 35. Isso é o quê? Vamos ser sinceros. Isso é desonestidade. Eu sei que no meio dos crentes não tem isso não, né? No meio dos crentes não tem isso não. Tem que se arrepender da imundícia, da prostituição e da desonestidade que cometeram. Fazem o errado, dão um golpe nos outros, compram e não pagam, emprestam e não devolvem, se aproximam das pessoas com segundas intenções. Vê que a pessoa pode oferecer alguma coisa, cola nela. Que demônio é esse? O Judas, quando está escrevendo lá a sua carta, ele falou que pode ser que chegue um tempo em que as pessoas vão admirar as outras por causa do quê? Por causa do interesse. Pode me favorecer. Eu admiro. Parou de me favorecer? Não vale nada. Paulo falou, gente, eu estou preocupado. Eu estou lutando para pregar a
verdade de Cristo, para que você seja uma igreja edificada, porque vai chegar o tempo onde vai vir as tempestades da vida, e se vocês não estiverem na rocha, a casa vai ser destruída, e a intenção não é apenas de roubar a casa, é causar um grande estrago. E olha, eu estou preocupado de chegar aí e não encontrar vocês da maneira como eu achava que poderiam estar, e eu vou me sentir o quê? Humilhado. E olhar para essa situação toda e ver que tem gente que continua errando e não se arrepende. Que não conseguem sair da imundícia, que não conseguem sair da prostituição, que não conseguem sair do quê? Da desonestidade. Tudo que fazem é com alguma segunda, terceira intenção. Não, está errado. E aí ele vai continuar. Versículo 1 do capítulo 13. É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada o quê? Falou, o que vocês acham que a implicância, a pegação no pé, é a confirmação das verdades de Deus para vocês. A palavra ela é pregada 1, 2, 3 vezes, aquela palavra já tem autonomia de condenar você. Olha aí, ó. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente, o digo aos que antes pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes... Falou, gente, quando o erro começa a ficar recorrente, não tem mais o que fazer. Se você ler o capítulo 2 aqui, dessa segunda carta, ele vai falar, vocês lembram do cara que eu mandei entregar para o diabo aí? Chegou notícia aqui para mim que ele se arrependeu. Que ele está diferente, que ele abandonou a prática, que ele está certinho dentro da igreja. Faz o quê? Insere ele de volta no corpo, perdoa ele. Agora ele falou, eu posso fazer isso com todo mundo? Não. Chega uma altura que não tem mais perdão. Que a pessoa já está tão convencida do pecado, que se você dá para ela uma segunda chance, você está fazendo o quê? Você está patrocinando o pecado que ela está fazendo. Você se torna o quê? Um coautor. Lá no capítulo 1 lá de Romanos, o Paulo fala sobre gente que não apenas faz, mas consente com quem está fazendo. Que vê o erro e já não tem mais coração de repudiar o erro. Fala, olha, se eu chegar aí e ver que coisas não mudaram, não venha tratar comigo sobre assunto de perdão. Jesus foi muito claro lá em Lucas 17, a partir do versículo 1. Ele vai falar, gente, tenham cuidado com relação aos escândalos. É impossível que o escândalo não venha. Mas o que ele diz? Ai daquele por quem o escândalo vier. E ele vai dizer, olha, se o teu irmão pecar, está lá no versículo número 3, se ele pecar contra ti, você faz o quê? Você repreende ele. Se ele está em erro, se ele está em pecado, você tem que fazer o quê? Tem que repreender. E olha só, está ali na tela. E se ele o quê? E se ele o quê? Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Tanto é que é interessante, versículo número 4. Tira não. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Se tem arrependimento, sempre haverá perdão. Agora, se não tem arrependimento, adianta perdoar? Não. Por isso que ele disse, versículo número 3 agora. Visto que buscais uma prova que Cristo fala em mim, olha como é que é o negócio. Eles estavam procurando provas de que Jesus estava usando o Paulo. Olha só, se procuravam prova que Jesus usava o Paulo, imagine, coitado de nós, né, pastores?
Se do Paulo, misericórdia. Porque, visto que buscais uma prova que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Aí ele vai chegar na parte. Versículo 5. Examinai a vós mesmos se... Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis o quê? Isso aqui é bem simples. É só você parar e prestar atenção nas coisas que provocavam temor em você antigamente. Elas ainda continuam provocando temor hoje? A pessoa, quando ela é uma nova convertida e ela aprende a respeito da mentira, ela conta lá uma meia mentirinha, o coração já, meu Deus, eu menti, está amarrado, misericórdia, Senhor. O que é isso? O Senhor disse que o diabo é o pai da mentira e eu sou um cristão, menti, misericórdia. Falou, se Cristo está em mim, essa é a reação. Agora, se eu já não estou mais, mente. Como é que vocês falam? Mente que nem sente. Ele falou, você tem que examinar se você ainda está na fé. Eu sou de um tempo, eu gosto de falar que é um tempo romântico da igreja. Que se o pastor passasse por mim e olhasse dentro dos meus olhos e perguntasse, tudo bem, irmão? Eu já ficava pensando, meu Deus, ele perguntou se está tudo bem, é porque alguma coisa não está bem. O pastor está me marcando, que negócio é esse? Você não está mais na fé. Infelizmente. O que antigamente era visto como cuidado, como zelo, hoje é visto como pegação no pé. Você não está mais na fé. E ele chega a dizer o quê? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Aí ele vai dizer, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis o quê? Gente, a pessoa se perdeu e nem sabe. O grande exemplo da Bíblia é o Sansão, estão lembrados? Sairei como das outras vezes. Porém, ele não sabia que o Senhor havia se retirado. E olha que o Sansão, ele já tinha o Espírito Santo desde o ventre. Então isso é o quê? Isso é alerta. Alerta bem sério para todos nós que estamos aqui hoje. E ele diz o quê? Mas espero que entendereis que nós não somos o quê? Tudo isso aqui que foi comentado com vocês é o incômodo da palavra dentro do nosso coração. Nós examinamos constantemente se é isso que Deus quer que nós preguemos. Fala, olha, eu quero que vocês entendam. O pastor de vocês está pregando aqui por causa da direção de Cristo. O pastor está transmitindo aqui o zelo, o cuidado do Senhor para com a igreja. Então, que isso fique dentro do nosso coração como o zelo e o cuidado de Deus com relação a nós também. Que a gente vem nessas últimas 4 semanas aí, pregando para vocês mensagens de fortalecimento. Para vocês a cada dia estarem o quê? Piores ou melhores? Melhores. E tudo isso por quê? Nós temos que almejar um crescimento espiritual. Porque uma coisa é certa. Os novos crentes vão chegando. Você pode prestar atenção. Pode ser que do teu lado aí tenha gente aí que 5 anos atrás não estava aqui.
Mas de 2 anos para cá, de 3 anos para cá, começou a estar presente, e essa pessoa se aproximou de você, ela querendo ou não, ela bebe um pouquinho de Jesus do teu exemplo. E aí? Nós temos responsabilidade. Vou pegar o recadinho que eu disse lá no Encontro dos Homens. Estamos passando um bastão adiante. Então é por isso que essas mensagens vêm ao nosso coração, para que nós tomemos o juízo necessário. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração para quem está em casa. Pai, eu quero pedir que a bênção alcance a todos que estão em casa. Que as verdades dessa palavra produzam, meu Deus, uma abundante salvação na vida de todos. Eu quero lhe pedir, toca, ministra, abençoa, cura a alma dessa pessoa. Se alguém aqui está passando por dias de esfriamento, se alguém anda com a sua fé desfalecida, que ela seja neste dia restaurada. Que o Senhor traga ela de volta para o centro da tua vontade. Que nós sejamos a igreja que vive o despertar da fé. Que a cada dia os nossos corações estejam mais sensíveis. Como nós ouvimos hoje aqui, nós queremos a cada momento nos examinar, perceber se estamos na fé, e eu creio, o Senhor vai fazer uma obra bonita, o Senhor vai fazer uma obra linda, o Senhor vai ajudar essa gente a tomar posse das vitórias. E eu peço isso, ajude-os a crescer abundantemente na tua presença, ajude-os a assumir o lugar na palavra, e assim eu oro junto com todos e lhe agradeço por bênçãos, por milagres e por maravilhas. Senhor, mande a tua bênção agora. Que todos que nos acompanham sejam abençoados em teu nome e para a tua glória. E quem recebe isso diga amém e diga graças a Deus. Amém? Os nossos amigos de casa aí vão ficar com a nossa agenda de pastores. É isso aí, meus amigos, que bom poder falar com vocês. Pastor Jamil está passando por aqui, logo depois da nossa grande reunião aí, você que estava acompanhando o nosso culto da sede estadual, agora você fica comigo e com os pastores. Eu vou, nessas próximas 2 semanas, fazer aqui essa nossa agenda de uma forma bem prática, bem objetiva, porque nós estamos naquela grande preparação, porque o nosso missionário R.R. Soares estará conosco neste dia 28 e 29 de outubro, na nossa grande São Luís. E eu só quero dar para você aqui um versículo da Bíblia. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deixa eu lhe falar. Você vai receber convites aí para estar na igreja na segunda, na sexta, no domingo, e abra o seu coração para o que Deus quer fazer na sua vida. O salmista Davi, ele tinha prazer de receber convites para ir à igreja. Por quê? Ele sabia que algo grande o estava esperando. E tem algo grande esperando você, tá certo? Aqui na sede estadual, na Avenida Guaxenduba, número 27. Eles vão colocar aqui o horário da segunda, da sexta e do domingo para você. E será muito especial o que o nosso Deus vai fazer, tá bom? Fica com os nossos pastores aí e que o bom Deus abençoe a sua vida. Isso mesmo, meu pastor, domingo é aquele dia dos filhos de Deus. E aqui na igreja do Coroadinho eu atendo os amigos em 2 horários, às 16 e também às 18 horas, em o nome do Senhor. É aquele dia que a igreja se reúne para adorar a Deus, para se encher do Espírito de Deus e também para aprender a palavra do Senhor. A palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz e que nos traz vida e vida com abundância. Eu quero convidar você que é do Coroadinho, da Vila Conceição, você que é ali da região do Bom Jesus, a estar comigo. Venha buscar o Senhor, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Por isso devemos nos achegar,
Por isso devemos nos aproximar do Senhor. Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então vem estar comigo neste domingo na Avenida Amália Saldanha 255, ali na Feira do Coroadinho, às 16 e às 18 horas. Juntos nós vamos adorar a Deus e o Senhor vai se manifestar em nossas vidas, tá bom? Fica aqui o abraço do pastor Natan e eu espero por você na casa de Deus. Domingo de louvor e adoração. Domingo é o dia daquela busca, daquele encontro com Deus, da manifestação do Espírito Santo na vida de todas as pessoas. É quando o Senhor Jesus abraça as pessoas, quando a pessoa vai entregar o seu coração, a sua vida para o Senhor Jesus, e nós ali estamos com 2 reuniões de louvor e adoração, às 8 da manhã e também às 18 horas, louvor e adoração, aqui no bairro São Cristóvão, Avenida Guaxaxaras, número 2, próximo ao Mix Mateus Chirirical. Fica com Deus, que Deus te abençoe e te aguardo lá. Homem de Deus, domingo é aquele domingo forte, aquele domingo do louvor, aquele domingo da adoração, é aquele domingo onde nós nos envolvemos com Deus, é o domingo da força. A Bíblia Sagrada diz, no Salmos 27, o Senhor é a minha luz, a minha salvação e a força da minha vida. Domingo é aquele dia onde nós buscamos a força de Deus. E domingo nós temos ali na nossa igreja da Cidade Operária 3 horários abençoados. 8 horas da manhã, às 4 da tarde e às 18 horas. Ali na avenida principal, unidade 203, número 61, no nome de Jesus. O domingo está sendo especial lá na igreja da Coab e eu convido você que está me assistindo agora a se achegar a Deus. A palavra dele diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Então você já tem essa autorização, você pode se achegar a ele que de maneira alguma ele vai te lançar fora. Vem participar, domingo é 7 horas da manhã, as primícias para Deus, 3 horas da tarde e também às 18 horas. Avenida Gerônimo de Albuquerque, número 40, no bairro da Coab. Eu te aguardo para juntos vivermos um momento especial com Deus. O domingo do Senhor, aquele dia onde nós buscamos a presença do nosso Deus, o Espírito Santo. A palavra do Senhor, ela nos orienta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto. Então, ali na nossa igreja do Maiobão, estamos ali em oração, em clamor, em busca, nos consagrando, nos fortalecendo, nos enchendo do poder de Deus. Então, você é meu convidado especial. Grave bem aí os horários: 8 horas da manhã, às 15 horas, como também às 18 horas. Deus quer derramar chuva de bênçãos sobre a sua vida. Não deixe passar. Aproveite esse tempo, esse momento para buscar e adorar o Senhor Jesus. Endereço, grave bem, Estrada de Ibamá, quilômetro 7, número 20, bem no coração do Maiobão. Você é meu convidado todo especial. Domingo dos Filhos de Deus. Você não pode perder. Lá no Alto da Esperança, Avenida Principal, número 5, às 8 e às 18 horas. Estaremos ali orando, porque o Senhor Jesus prometeu que ele voltaria para o Pai, ele voltou, mas enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo. É aquele que nos consola, é aquele que nos mantém alegre e que nos guia em toda a verdade. Então você não pode perder. Estou ali te aguardando na Avenida Principal, número 5, Alto da Esperança, às 8 e às 18 horas. E na mesma fé, a pastora Rosa, ali no Anjo da Guarda, Avenida Moçambique, número 7, também às 8 e às 18 horas. Eu, o Senhor Jesus, aguardamos você para a glória dele. Amém. Olha, glória a Deus, hein? Domingo é dia de buscar ao Senhor, de adorar o seu nome santo. Domingo é aquele dia de nós aprendermos mais na sua palavra e colocarmos a nossa vida no altar de Deus, nos enchermos do Espírito Santo. Esse é o desejo de Deus. Então eu quero te convidar para estar conosco, para você estar em 2 cultos onde Deus irá abençoar a sua vida com a presença santa dele. É onde nós adoramos, é onde nós nos envolvemos com Deus. Então anote aí o nosso endereço, que está na Avenida do Contorno Norte e Sul, número 13. Mas o nosso convite especial é pelos horários também.
às 8 da manhã e às 18 horas. Eu espero por você. Eu e minha equipe vamos estar no aguardo e se você vier, você vai ter um encontro com Deus que vai mudar a sua história. Vem estar conosco no domingo, em nome de Jesus. O domingo é o domingo dos filhos de Deus, é o domingo de louvor, é o domingo de adoração na Igreja Internacional da Graça de Deus do São Raimundo. Você do São Raimundo e toda a região é o nosso convidado especial a estar conosco nesse domingo, em 2 horários. 8 da manhã e às 18 horas. Estou localizado na Avenida Tibiri, número 4, quadra 116, em frente à Escola Mundo Mágico. Você vai encontrar a nossa igreja. É um dia de louvor, é um dia de adoração na nossa igreja do São Raimundo e eu quero abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu, Pastor Diego e toda a equipe de fé, no nome do Senhor Jesus. Maravilha, hein? Você ouviu o recado dos homens de Deus aí? E é só você procurar um dos nossos endereços, porque nós temos a certeza da bênção e da vitória sobre a sua vida, tá bom? Aqui na sede estadual, Avenida Guaxinduba, número 27, bem no centrão de São Luís, eu quero atender você. E se preparem, 2829, missionário R.R. Soares aqui em São Luís. Deus te abençoe, fique com Deus.